Nem todo pecado aparece diante de todo mundo. Algumas mentiras ficam escondidas por anos, amarradas no fundo da consciência, bem guardadas sob a desculpa de ninguém precisa saber. Mas há momentos na história bíblica em que Deus decide rasgar o véu e mostrar, de forma pública e incontornável, que ele não é indiferente ao que se faz em secreto. Um desses momentos é o episódio de Ananias e Safira. Não é apenas uma narrativa sobre dinheiro, nem só uma lição moral sobre honestidade. É um choque. Um lembrete assustador de que a presença de Deus não é decoração religiosa e que a santidade não é brincadeira. Como pode um casal, parte da primeira comunidade cristã, cair morto de repente diante dos apóstolos? Foi justiça? Foi exagero? Foi um caso isolado de um tempo antigo? Ou foi um recado que continua ecoando até hoje? Antes de mergulhar nessa história que incomoda e desperta perguntas difíceis, eu quero te convidar a participar. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que Deus ainda age assim hoje? Você já viu situações em que a aparência parecia perfeita, mas por trás existia podridão? Essa história tem força para nos confrontar, porque ela mexe com um tema que atravessa séculos, o desejo de parecer espiritual por fora, enquanto o coração negocia a verdade por dentro. E se isso é real, então essa narrativa não está aqui apenas para nos entreter ou assustar, mas para nos acordar. O livro de Atos dos Apóstolos nos leva para os primeiros dias da Igreja. Depois da ressurreição de Jesus e de sua ascensão, os discípulos obedeceram à orientação do Mestre e permaneceram em Jerusalém aguardando a promessa do Pai. Eles não tinham templos, não tinham status político, não tinham instituições fortes, não tinham fama. Mas tinham algo que o mundo não podia fabricar, a certeza de que Jesus está vivo e a expectativa de que Deus derramaria poder sobre eles. E então veio o Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os que estavam reunidos. Aquilo não foi apenas um culto emocionante, não foi um evento social ou religioso. Foi um marco espiritual. Dali nasce a igreja como corpo vivo, conduzido pelo Espírito, e os apóstolos passam a pregar com ousadia de um jeito que eles mesmos não tinham antes. A partir daquele ponto, a cidade começa a ser impactada. Pessoas se convertem em grande número. Milagres acontecem. O povo vê sinais e maravilhas. O ambiente é de reverência, unidade e transformação. E isso produz uma realidade prática. Muita gente havia vindo de longe para as festas e acabou ficando por causa da fé. Muitos não tinham recursos para se sustentar em Jerusalém. A comunidade nascente precisava lidar com necessidades reais, não com discursos vazios. Então, espontaneamente, sem imposição, alguns irmãos começaram a vender propriedades e bens e trazer o valor para ajudar os necessitados. Aquilo não era um sistema, não era uma lei exigindo que todos entregassem tudo. Era uma resposta natural de amor, fruto de um coração tocado pela graça. Atos descreve esse período com palavras fortes: os que criam eram um só coração e uma só alma. Ninguém tratava o que possuía como algo absoluto, intocável, do tipo é meu e acabou. Havia senso de comunhão. Havia generosidade. Havia temor de Deus. E nesse cenário, aparece uma figura que se torna símbolo de desprendimento, José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, filho da consolação. Ele vende um campo e entrega o valor aos pés dos apóstolos. Esse gesto, além de suprir necessidades, se torna um testemunho vivo, uma fé que se traduz em atitude, uma entrega sem teatro, uma oferta que revela o coração. Só que aqui começa o ponto mais delicado: quando uma comunidade vive um mover forte de Deus, isso não atrai apenas gente sincera. Também atrai pessoas que querem o prestígio que acompanha o sagrado. A espiritualidade genuína produz admiração, e a admiração pode se tornar moeda social. A generosidade visível pode virar troféu. O ato de servir pode virar palco. E, no meio desse clima de fé e unidade, surge um veneno antigo, a tentação de parecer mais santo do que realmente se é. É nesse terreno que Ananias e Safira entram na história. Eles observam o que acontece quando alguém entrega uma oferta generosa. Eles veem o respeito, a honra, a confiança que surge. Eles percebem que existe um tipo de glória humana ali, não a glória que vem de Deus, mas a aprovação dos homens.
E então eles decidem participar. Mas não do mesmo jeito. O plano deles é simples e ao mesmo tempo perverso: vender uma propriedade, guardar uma parte do dinheiro, e entregar o restante fingindo que era tudo. Veja, o problema não é reter parte. Isso, por si só, não seria pecado. O problema é a encenação, a duplicidade, a tentativa de comprar reputação espiritual com uma mentira cuidadosamente montada. É como se eles quisessem o aplauso de um sacrifício que não fizeram. Queriam parecer totalmente rendidos, sem estar totalmente rendidos. Queriam ser vistos como exemplos, sem serem exemplos. Queriam o título sem o conteúdo. E isso revela uma realidade sombria: eles não estavam apenas administrando dinheiro. Eles estavam negociando a verdade. Estavam usando o santo como instrumento para alimentar vaidade. E quando isso acontece, não se trata só de um erro humano, mas de um ataque direto ao coração da comunhão. Porque o Espírito Santo habita no meio do povo, e a mentira, disfarçada de devoção, é uma afronta à presença de Deus. A história segue nos mostra o momento em que Ananias se apresenta. Ele entra, deposita o dinheiro diante dos apóstolos. A Bíblia não registra um discurso dele. Talvez porque ele confiasse que o gesto falaria por si. Talvez ele achasse que silêncio seria mais convincente. Talvez ele quisesse deixar a interpretação acontecer. Uau, ele entregou tudo. Só que havia algo que Ananias não calculou: a igreja não era apenas uma reunião de pessoas. Era um ambiente em que o Espírito Santo estava agindo com realidade. E o Espírito revela a Pedro o que estava por trás daquele ato. Então Pedro faz uma pergunta que atravessa como lâmina: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Repara na gravidade. Pedro não diz: você mentiu para nós. Ele diz: você mentiu ao Espírito Santo. Isso muda tudo. É como se o apóstolo dissesse: você não está tentando enganar homens, você está tentando enganar Deus. E Pedro prossegue deixando claro que ninguém o obrigou: enquanto a propriedade era dele, ela continuava sendo dele. Depois de vendida, o dinheiro estava sob seu domínio. Ou seja, ele tinha liberdade. Ele poderia entregar uma parte e dizer a verdade. Ele poderia ser transparente. Ele poderia dizer: vendi e trouxe um valor para ajudar. Isso seria aceitável. O pecado não estava no quanto ele deu. O pecado estava em fabricar uma narrativa falsa para parecer mais espiritual. Pedro então fecha o diagnóstico com uma frase pesada: não mentiste aos homens, mas a Deus. E é aqui que o episódio vira algo que ninguém espera. A Bíblia diz que ao ouvir aquelas palavras, Ananias cai e morre. Sem tempo para corrigir a história. Sem explicações. Sem negociação. O juízo acontece de forma imediata. E a consequência coletiva é inevitável: um grande temor se apoderou de todos os que ouviram. O ambiente fica marcado. A igreja aprende na pele algo que, muitas vezes, nós esquecemos: Deus é amor, sim. Deus é misericórdia, sim. Mas Deus também é santo. E santidade não combina com teatro. Alguns jovens se levantam, envolvem o corpo e o levam para fora, sepultando-o. A cena é fria, rápida e simbólica. Ele queria aplauso. Recebeu silêncio. Ele queria honra. Recebeu sepultamento discreto. Ele quis usar a espiritualidade como palco. E terminou como sinal de advertência. É duro, é pesado, e exatamente por isso ninguém esqueceu. A igreja nascente estava sendo fundamentada. E como toda fundação, qualquer rachadura inicial, se não for tratada, compromete o edifício inteiro. Mas o episódio não termina ali. E isso torna tudo ainda mais impactante. 3 horas se passam. Safira, esposa de Ananias, entra sem saber do que aconteceu. Ela chega com calma, como quem cumpre um plano combinado. E aqui existe um detalhe precioso: Pedro não a acusa imediatamente. Ele não despeja a verdade de uma vez. Ele faz uma pergunta simples, que funciona como porta de escape, como oportunidade de misericórdia: foi por esse valor que vocês venderam a propriedade?
Essa pergunta, na prática, oferece a Safira uma chance de romper com a mentira. Ela poderia dizer: não, não foi. Nós guardamos uma parte. Ela poderia escolher a luz. Poderia escolher a verdade. Poderia se desvincular do pacto de engano. Mas ela decide sustentar a encenação. Ela confirma o valor. Ela afirma a mentira. É como se, naquele instante, ela escolhesse manter a máscara mesmo diante da chance de arrependimento. E então Pedro responde com uma frase que revela que aquilo não foi um deslize, foi um acordo premeditado. Por que vocês combinaram entre si para tentar o Espírito do Senhor? Ou seja, a mentira não foi um acidente. Foi uma estratégia. E Pedro anuncia a consequência: os mesmos que sepultaram Ananias estão à porta e levarão Safira também. Imediatamente, ela cai e morre. De novo, sem dramatização, sem prolongamento, sem apelo. Um juízo rápido, limpo, aterrador. Os jovens entram, encontram o corpo, levam para fora e sepultam-na ao lado do marido. E o texto bíblico reforça o impacto: um temor profundo se espalha pela igreja e por todos os que ouvem. É como se o Espírito Santo carimbasse na mente do povo: eu estou aqui. Isso não é brincadeira. Não use o sagrado para mentir. E aqui nós precisamos entender uma coisa: esse temor não é pânico irracional. É reverência. É consciência. É a percepção de que Deus é real e de que a fé não é teatro social. Depois desse episódio, algo interessante acontece: a igreja continua crescendo. Isso é muito importante. A santidade de Deus não destruiu a obra. Pelo contrário, purificou. Muita gente pensa que falar de santidade afasta pessoas. Mas Atos mostra que quando Deus é levado a sério, a igreja não morre, ela amadurece. O texto aponta que pessoas de fora passaram a ter grande respeito pelo que estava acontecendo. Alguns hesitavam em se juntar, não por desprezo, mas por temor. Ao mesmo tempo, sinais e maravilhas continuavam acontecendo. Isso cria uma imagem poderosa: santidade e poder caminham juntos. O mover do Espírito não é licença para a mentira. E o juízo sobre Ananias e Safira deixa isso claro. Agora, por que Deus agiu assim? Por que de forma tão imediata? Por que um julgamento público? É aqui que a história começa a nos ensinar camadas mais profundas. Primeiro, porque a igreja estava no início. O que acontece no começo molda a cultura. Deus estava estabelecendo uma base. Era como se ele dissesse: aqui dentro, a verdade é fundamento. O evangelho estava se expandindo e a credibilidade da comunidade cristã era preciosa. Se a hipocrisia se normalizasse logo no começo, ela viraria padrão. E o padrão corromperia tudo. Segundo, porque o alvo do pecado foi espiritual. Não era só uma mentira qualquer. Era uma mentira usada como ferramenta para simular consagração. Era um pecado que atacava o ambiente da comunhão. Era uma tentativa de manipular o sagrado para obter prestígio. Em outras palavras, eles tentaram jogar com a presença de Deus. E o Espírito Santo, que é pessoa e não força impessoal, reage com zelo. A Bíblia deixa explícito: eles mentiram ao Espírito. Isso carrega um peso teológico enorme. O Espírito Santo não é um detalhe da fé, nem um clima emocional. Ele governa a igreja. Ele sonda corações. Ele conhece as intenções. E ele defende a santidade do corpo de Cristo. Terceiro, porque Deus vê além do valor. O texto deixa isso didático: o dinheiro não era o ponto central. O ponto era o coração. A oferta poderia ser menor e seria aceita se fosse verdadeira. Mas eles escolheram usar a oferta como disfarce para alimentar vaidade. E isso nos conduz a uma pergunta incômoda: quantas vezes a gente faz algo para Deus, mas com o olhar fixo no que as pessoas vão pensar? Quantas vezes servimos, ofertamos, cantamos, pregamos, postamos, ajudamos, e no fundo existe um desejo secreto de reconhecimento? A história de Ananias e Safira é um espelho cruel, porque ela expõe o coração humano sem maquiagem. Esse episódio também mostra um contraste que Atos faz de propósito: Barnabé é sinceridade e desprendimento.
Ananias e Safira são duplicidade e performance. Um entrega com coração livre. Os outros entregam com coração dividido. Um age por amor. Os outros agem por aparência. E esse contraste nos ensina que Deus não mede espiritualidade por estética religiosa. Ele mede por verdade. Há gente que entrega muito e continua vazia. Há gente que entrega pouco, mas com sinceridade, e o céu se alegra. O perigo não é ter pouco. O perigo é fingir ser mais do que se é. E aqui entra um ponto que muita gente evita. O texto bíblico sugere uma dimensão espiritual mais sombria quando Pedro diz: "Por que Satanás encheu o teu coração?" Isso não significa que Ananias estava possuído da forma como muitos imaginam, mas revela que a mentira abre espaço para o espírito da mentira. Jesus diz que o diabo é pai da mentira. Toda falsidade consciente nos aproxima dessa influência. Quando alguém escolhe mentir para parecer piedoso, essa pessoa está deixando o engano dominar. E o Espírito Santo, que é Espírito de verdade, não pactua com isso. Agora, alguém pode dizer: "Mas isso não parece graça." E é aí que precisamos entender: a graça não é permissão para pecar. A graça é poder para viver em verdade. A graça nos salva, nos perdoa, nos levanta, mas não transforma Deus em cúmplice da hipocrisia. O Novo Testamento não elimina a santidade de Deus, ele a aproxima. Se antes, no Antigo Testamento, a presença de Deus era associada ao templo, ao lugar santo, agora Deus habita no meio do seu povo. E se nós somos templo do Espírito, então a santidade não é um adorno, é uma exigência interna. E para quem pensa que isso é coisa do Novo Testamento que ficou fora do padrão, a própria Bíblia apresenta uma linha coerente ao longo da história. O pecado escondido que afeta a comunidade sempre foi tratado com seriedade. Lembra de Acã, no livro de Josué? Depois da queda de Jericó, havia uma ordem clara para não tomar os despojos consagrados. Acã escondeu parte do que era proibido. O resultado foi que Israel sofreu derrota, e Deus revelou que havia pecado oculto. Quando o culpado foi exposto, houve juízo. O pecado secreto de um homem trouxe consequências públicas. A lógica é parecida: o que parece meu problema pode contaminar o corpo inteiro. Outro paralelo forte é o de Geazi, servo do profeta Eliseu. Naamã foi curado da lepra e quis oferecer presentes. Eliseu recusou. Mas Geazi correu atrás de Naamã, inventou uma história e recebeu prata e vestes. Quando voltou, Eliseu, por revelação, confrontou a mentira. A consequência foi visível: a lepra de Naamã passou para Geazi. De novo, a Bíblia mostra que Deus não é enganado por justificativas, e que a mentira espiritualizada, aquela que usa o nome de Deus como capa, é ainda mais grave. E pense em Saul, que tentou justificar sua desobediência com linguagem religiosa: "Guardei o melhor para sacrificar ao Senhor." Mas Samuel responde com uma frase que corta qualquer teatro: "Obedecer é melhor do que sacrificar." Em outras palavras, Deus não se impressiona com atos religiosos quando o coração está rebelde. E Saul paga com o reino. A aparência não sustenta destino. Deus honra a verdade, não máscara. Então sim, existe um padrão: a santidade de Deus exige integridade. E quando a mentira se instala no coração da comunidade, Deus pode permitir que ela amadureça em consequências, ou pode interromper com juízo. Em Atos 5, ele interrompe. Foi severo? Foi. Mas foi também protetivo. Foi pedagógico. Foi como uma vacina amarga no início para impedir uma doença mortal mais tarde. A igreja estava crescendo, e Deus estava cuidando da fundação. Agora vem a parte que mais mexe com a gente: e hoje? Deus ainda derruba pessoas assim? A Bíblia não diz que esse tipo de juízo vai se repetir sempre da mesma forma. Mas também não diz que Deus mudou de personalidade. O que muda, muitas vezes, é o método. A essência permanece: Deus continua vendo o coração. O Espírito continua sondando intenções. A verdade continua sendo o fundamento do reino. E o pecado de fingimento continua sendo perigoso. Talvez não haja um corpo caindo no chão do culto, mas há ministérios caindo. Há famílias desmoronando.
Há corações endurecendo. Há gente perdendo sensibilidade espiritual. Há cristãos vivendo uma fé de palco, com frases certas e vida errada. E isso também é juízo, mesmo que silencioso. A história de Ananias e Safira nos obriga a fazer uma pergunta pessoal: eu estou oferecendo a Deus algo real, ou estou tentando impressionar pessoas? Eu tenho vivido uma fé de verdade, ou uma encenação bem construída? Existe alguma área da minha vida em que eu falo como santo, mas ajo como alguém que não teme o Senhor? Quantas vezes a gente ajusta a imagem pública, mas ignora o estado do coração? Quantas vezes a gente quer ser visto em vez de ser transformado? E cuidado, esse texto não é para nos empurrar para a paranoia, como se Deus estivesse só esperando um erro para punir. A mensagem central é outra: Deus leva a sério a comunhão com o seu povo. Ele ama a igreja. Ele zela pela pureza. Ele deseja que a fé seja verdadeira, porque uma fé verdadeira cura, liberta e transforma. A mentira, por outro lado, destrói por dentro. Ela contamina. Ela torna a espiritualidade um palco. Ela apaga a sensibilidade. Ela cria uma igreja cheia de performance e vazia de presença. E Deus não quer isso. Há também uma lição sobre oportunidade. Safira recebeu uma pergunta que era a chance de voltar atrás. A misericórdia bateu na porta em forma de pergunta. E ela escolheu sustentar o pacto da mentira. Isso ensina algo simples e profundo: Deus muitas vezes nos dá a oportunidade de confessar antes que as consequências venham. Ele nos chama ao arrependimento. Ele oferece saída. Mas quando escolhemos insistir no engano, endurecemos o coração e caminhamos-nos para a queda. O temor do Senhor, que tomou a igreja naquele dia, não era um terror paralisante. Era um despertar. Era um retorno ao que é essencial. O temor do Senhor é aquele tipo de reverência que coloca Deus no lugar certo, acima da nossa imagem, acima do nosso orgulho, acima das nossas estratégias. O temor do Senhor nos livra de brincar com o sagrado. Ele nos faz lembrar que Deus não é um recurso para o nosso ego. Ele é Deus. E se Ele é Deus, então a verdade precisa governar nossa vida. E olha que interessante, depois do episódio, o povo tinha os cristãos em grande estima. Isso mostra que a santidade não destrói testemunho, ela fortalece. Uma igreja que vive de verdade pode até ser temida, no sentido de ser levada a sério. E o mundo precisa ver isso, não um grupo de gente perfeita, mas um povo que ama a verdade, que confessa, que se arrepende, que não vende aparência, que não usa Deus como marketing. Porque quando a igreja se torna palco, ela perde autoridade. Mas quando a igreja se torna altar, ela ganha peso espiritual. Então, se essa história te confronta, não corra dela. Não trate como uma narrativa antiga e distante. Ela está aqui para nos chamar de volta à essência. Deus quer verdade no íntimo. Deus quer sinceridade. Deus quer uma fé sem máscaras. A oferta mais preciosa não é dinheiro, não é performance, não é parecer espiritual. É um coração quebrantado e verdadeiro. Um coração que diz: Senhor, eu não vou fingir. Eu quero ser. E talvez você esteja pensando: mas eu tenho coisas escondidas. Eu tenho áreas que eu não queria expor. Eu tenho falhas que eu maquio. Eu tenho intenções confusas. Se essa é a sua realidade, o caminho não é desespero. É arrependimento. É confissão. É luz. O Espírito Santo não é apenas juiz, ele é consolador e santificador. Ele confronta para curar. Ele expõe para libertar. Ele ilumina para restaurar. O problema não é ser fraco. O problema é amar a máscara e odiar a verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta direta, do jeito que esse texto pede: o que você tem escondido que precisa ser colocado diante de Deus? O que você tem sustentado por aparência? Onde você tem tentado parecer, em vez de ser? A história de Ananias e Safira nos chama a olhar para dentro, não para fora. Os homens podem se impressionar com discurso, com gesto, com foto, com reputação. Mas Deus sonda o coração. E é ali que começa o verdadeiro culto. Se essa mensagem mexeu com você,
Comenta aqui embaixo a parte que mais te impactou. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a fé não é teatro e que Deus continua chamando o seu povo para a verdade. E se você quer continuar aprendendo sobre os grandes acontecimentos da Bíblia e as lições eternas que eles carregam, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente busca profundidade, sem máscaras, sem filtro, com reverência. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe, te conduza em verdade, e te dê um coração sincero diante da presença dele.